É muito comum você ouvir a frase, né? Quem ama, cuida. E as pessoas acabam confundindo esse cuidado com o ciúme, que é totalmente diferente. E elas alegam que ter ciúme faz parte do relacionamento, faz parte da convivência e tratam como normal algo que complica os relacionamentos, algo que deve ser olhado com cuidado. Por quê? Porque tudo em excesso é doentio, tudo em excesso vai trazer algum transtorno para a pessoa. Então, nós sempre partimos do ponto de que tudo deve ser equilibrado. O equilíbrio vai trazer o tempero para o relacionamento na medida certa. O equilíbrio vai fazer com que os relacionamentos sejam saudáveis e que as pessoas envolvidas nesse relacionamento não tenham nenhum tipo de sofrimento. Então, em qualquer tipo de relacionamento afetivo, relacionamento com os pais, com os irmãos, com os amigos, nós nunca podemos anular a individualidade. Tá? Então a pessoa pertence ao seu círculo de amizade, ou é da sua família, ou é teu marido, teu namorado, ele faz parte da tua convivência, vocês formam um casal, ou são irmãos, ou são amigos, porém, vocês são indivíduos que têm as suas vidas separadas, então nós não podemos deixar de respeitar a individualidade. Porque quando nós deixamos de respeitar a individualidade, nós estamos deixando de respeitar a privacidade do outro. E é um direito nosso a nossa privacidade. Nós temos que ter um tempo nosso para realizar as nossas coisas. Então, tem pessoas que não conseguem aceitar isso e começam a ter um comportamento excessivo em relação ao ciúme. Elas têm um comportamento que chega a ser doentio. Então, a pessoa recebe uma mensagem nas redes sociais, a outra quer saber quem é que está falando, por que a pessoa está dando risada, o que está acontecendo, por que está mais interessante a conversa no WhatsApp do que com ela, e aí começa a criar várias coisas que não existem, às vezes mais do que o fruto da imaginação dela, e isso vem do ciúme excessivo. Então, aí a pessoa fala assim, então, já que você não está respondendo nada, eu quero a senha das suas redes sociais. Então, novamente, interferir na privacidade da pessoa, na individualidade dela, achando que é um direito meu ter acesso àquilo que não é meu direito. Então, a privacidade é individual. Eu tenho que manter a minha privacidade em todos os relacionamentos que eu tenho, tá? Não contente, a pessoa liga, manda mensagem o tempo todo, se o outro visualiza e não responde, a pessoa fica nervosa, pede novamente a senha das redes sociais, não gosta dos amigos do outro, porque tudo representa uma grande ameaça, tudo que a pessoa possa ter de amizade, de contato, que não seja com essa pessoa ciumenta, para ela é uma ameaça muito grande, para ela é algo que vai desfazer o relacionamento que ela tem com a pessoa. E isso vai gerando um transtorno, vai gerando um sofrimento, vai gerando uma insatisfação. As ofensas começam a aparecer e muitas vezes isso leva a um desrespeito, e aí quando o desrespeito chega, o relacionamento começa a enfraquecer. E isso é qualquer tipo de relacionamento, tá? E chega a um ponto onde tudo é motivo para briga, para discórdia. Quando nós falamos do ciúme entre irmãos, vira uma competição. Então, você gosta mais do meu irmão. E isso, quando é controlado, é aceitável, porque é natural que tenha essa competição. Mas quando isso toma outra proporção, quando um prejudica o outro, já começa a ser doentio. Então, quando a pessoa não consegue se controlar, tem pessoas que não conseguem se controlar. Não adianta, não consegue, tá? Eu tenho um trabalho de aconselhamento de casais, usando a constelação familiar. Então, você percebe que chega a um patamar, o ciúme tão elevado que as pessoas começam a faltar com respeito uma com a outra. E aí, quando isso chega a esse patamar, as pessoas começam a brigar em público. A mulher não pode ter um amigo homem, o homem não pode ter uma amiga mulher. Então, vira uma confusão, vira uma situação que causa constrangimento. Já passou para a questão doentia, já passou para uma questão que não é uma questão comum. Não é mais aceitável, porque as pessoas começam a se agredir, começam a não ter limites. Porém, o que acontece? Todo esse ciúme, toda essa situação tem um fundo sistêmico, tem uma explicação em relação à constelação familiar. É uma visão um pouco diferente do que nós costumamos entender em relação a essa questão do ciúme, mas é uma visão bem interessante, tá? Então, quando você começa a olhar na visão da constelação familiar, você começa a aceitar de uma forma diferente, você começa a perceber que toda atitude tem um fundo sistêmico, todas as ações que nós temos não são tomadas por acaso. Elas têm um fundo sistêmico, elas têm uma causa sistêmica que é desconhecida muitas vezes, e quando ela passa a ser conhecida, nós temos uma clareza da situação e conseguimos chegar a uma solução que seja uma solução aceitável para todo mundo que está envolvido nessa confusão, nesse emaranhado.
tá? Então, na visão sistêmica, na visão da constelação familiar, como é que nós podemos enxergar o ciúme? Uma das formas da gente enxergar o ciúme é uma criança abandonada pelos pais, ou então não conheceu os pais, ou prometeram algo para essa criança e não cumpriram, ela se sentiu abandonada, rejeitada em algum momento da vida dela, tá? Esse abandono pode ser um abandono físico ou um abandono emocional. Porque a gente fala muito de abandono, mas às vezes o pai e a mãe estão presentes só no corpo. Eles não estão emocionalmente presentes na vida daquela criança. Então isso faz com que essa criança sinta medo de ser trocada, sinta medo de ser abandonada. Então qualquer indício de que ela possa ficar sozinha ou abandonada, seja em qualquer esfera, faz com que o ciúme venha à tona. Então, ela depende afetivamente de outra pessoa, ela depende emocionalmente de outra pessoa, ela precisa preencher esse vazio que ela carrega. Então, o ciúme vem para preencher esse vazio. Em que sentido? Quando ela não tem a atenção que ela necessita, o ciúme é despertado. Através do ciúme, ela chama a atenção e tem a atenção de quem ela precisa. Mesmo que essa atenção venha de uma forma ruim, como uma briga, um desentendimento, mas ela conseguiu chegar no objetivo dela, de ter a atenção do outro. Se ela não consegue por bem, ela vai conseguir por mal, tá? Ela precisa sanar essa deficiência da criança que tem dentro dela. Essa criança, por ter perdido os pais muito cedo, ou não teve tanto contato com os pais, ou então se sentiu abandonada em algum momento, vai causar tudo isso, tá? A criança nasce e é muito próxima ao irmão que veio antes, ela vai brigar por atenção. Sendo que o irmão que veio depois dela teve mais atenção, ela via tudo isso sistemicamente, tá? Isso fica muito forte dentro dela. Então, qualquer pessoa que vinha ameaçar, mesmo que essa ameaça seja mais psicológica do que física, o ciúme vai ser instalado como uma proteção para dizer: olha aqui, ó, essa pessoa me pertence, você não vai roubar a atenção dela, porque já me roubaram outras vezes. Então, o ciúme é um mecanismo de proteção, é a forma que a pessoa tem de demarcar o território dela, tá? Como que ela consegue dizer: olha, eu estou aqui, eu quero atenção plenamente para mim, eu preciso disso. Tanto que tem pais que têm ciúme quando nasce o primeiro filho. Ah, por quê? Antes tinha mais atenção, né, para o esposo, e agora não tem mais. A criança roubou a atenção, e isso é bem profundo e sistêmico, e deve ser observado, tá? Agora, essa situação é bem focada para os relacionamentos afetivos, tá? E isso acontece muito. A pessoa está no relacionamento afetivo e instala lá o ciúme. E todo mundo acha que a pessoa está naquele ciúme porque ela quer ficar com aquela pessoa. O foco dela é aquela pessoa. Mas o Bert Hellinger, ele fala que não. Que quando a pessoa tem o ciúme do outro, é como se ela procurasse uma traição. Ela cria psicoses, ela tem aquilo, então ela busca. Eu cheguei a atender um cliente que ele ficava nessa situação. Francisco, de tanto ela falar que eu estava traindo, eu acabei traindo. E foi algo assim muito inconsciente. Quando eu vi, eu já estava lá fazendo aquilo. De tanto ela dizer: tu me trai, olha, tá olhando a foto, tá fazendo isso. Eu não estava fazendo nada daquilo, e quando de repente me vi traindo. Então, essa pessoa, ela não quer ter a posse desse outro, ela quer a traição. Essa pessoa busca e procura uma traição, ela quer que aconteça alguma coisa para esse ciúme ser efetivo e ela ter subsídio para se separar do outro. Por quê? Ela não vai carregar a culpa dessa separação. Alguém precisa levar a culpa e não ela. Então, ela está com ciúme, não porque ele quer estar com a pessoa, mas porque inconscientemente ela quer ou ele quer se livrar dessa pessoa. Por que isso acontece? Por N motivos. Um dos motivos é, quando ela era criança, presenciou um casamento do pai e da mãe frustrado. Ela não conseguiu enxergar que aquele casamento era saudável, por exemplo. Então, dentro dela, mesmo sem ela saber, ficou uma pendência emocional. Como é que eu vou ser próspera nos meus relacionamentos se eu não tenho um exemplo para isso? E aí, ela está com ciúme, ela dá motivos para o outro fazer alguma coisa errada, sabe? Então, começa. Então, quando ela faz isso, ela fala: olha, tá vendo como o meu ciúme tem coerência?
Eu não disse que você estava me traindo? Eu sabia que você estava olhando. Então, a partir dessa coerência, ela consegue se separar sem culpa, porque a culpa vai ser do outro e não dela. É claro, gente, que tudo é analisado, tá? Numa constelação familiar, esse assunto é muito delicado de se tratar. Mas quando nós falamos da constelação, foge um pouco da regra daquilo que nós aprendemos. Porque quando eu ouvia falar de ciúme, a pessoa geralmente falava o quê? Não tem ciúme, porque não tem uma autoconfiança, porque não é autossuficiente, porque não se aceita. E sistemicamente não é bem assim que nós conseguimos perceber. Nessa aula eu peço que vocês façam uma autorreflexão de como está o seu relacionamento, tá bom? Se eles são saudáveis, se você consegue se desvincular de relacionamentos ruins, se você está num relacionamento abusivo, como é que você se sente em relação aos seus relacionamentos, se você é uma pessoa ciumenta, se sim, de onde vem esse sentimento, então qual a origem desse ciúme? É necessário fazer essa observação para poder realmente ter a consciência para que haja cura.